Então, assim, vou trazer aqui algo bem pessoal, viu, gente? Aqui de casa. Um exemplo aqui nosso. Resultado prático aqui em nossa casa. Sexta-feira 13 agora. Não que nós acreditamos, né? Em nada dessas. Como é que fala? Que o pessoal fala dessas crenças que a sexta-feira 13 traz coisas negativas. E eu trago aqui um resultado nosso. Sexta-feira 13 agora. Sabe o que aconteceu? Faltou luz aqui na rua. Como é o negócio? Esse aqui? O no break, gente, desligou. Tinha tudo assim mostrando que, olha, atenção, atenção. E aí, meu digníssimo esposo, ele mesmo assim, o que aconteceu? Botou o avante. O avante. Ele não se ligou no horário da notícia, que era 10h30 da manhã. Horário da notícia, 10h30 da manhã. O que foi que aconteceu? Ele abriu uma ordem antes de ver a notícia. Ele não lembrou, ele não viu a notícia. Então ele deu a ordem. E aí, quando saiu a notícia, um minuto e pouco depois, vamos? Um minuto e pouco depois? A notícia foi um minuto e pouco depois. Ele deu a ordem antes. Olha quanto que ele deixou para o mercado. Negativo em quase 8 mil e poucos reais. E aí, ali, gente, já estava mostrando o quê? Olha, atenção. Então, imagine que um dominante, uma pessoa que gosta de se arriscar, que gosta, é competitivo, que gosta de quê, gente? A pessoa gosta de resultado em quantidade, né? As pessoas com perfil de dominância elevada. O influente, que ele é também o grau de influência, acredita que sempre vai dar certo. O que foi que ele fez, Polly? Ele continuou. Depois que teve essa perda, ele continuou, abriu ordem novamente. Olha pra cá. Olha aqui, 10h30, teve essa perda aqui. 10h33. Aí, uma hora depois dessa perda, ele otimista demais, mesmo diante das notícias não favoráveis, ele abriu ordem novamente. E aí o que aconteceu? Teve pequenos ganhos, porém, olha a paulada aqui que ele tomou de mais quase 7 mil reais negativo. Ou seja, nesse dia, nessa sexta-feira 13, meu digníssimo esposo perdeu 15 mil reais nosso. Olha pra cá. Sabendo, gente, Polly, eu sabendo meu perfil, sabendo essas ferramentas, significa que nunca vai acontecer comigo? Não. Mas significa que, quando acontecer, você vai saber o quê? Não desistir, não parar. Vai ter a inteligência emocional de tentar identificar o quê? O que foi o que foi que eu fiz de errado? O que é que eu não posso fazer novamente? Daí, o que que aconteceu? Aconteceu isso. Sexta-feira 13, o mercado, aí já percebeu o quê? O perfil dele, nesse momento, estava disperso, a questão estava com rotina, como ele falou para vocês, aí estava com rotina, de horários, para dormir errado, de para acordar errado, não estava com ritual que ele costuma fazer, né? Que a gente costuma fazer quando acorda, de ativação. Não tava, né? Não tava. Aquele dia que, como todo mundo às vezes, não acorda bem. Mas, o que que a gente aprende com isso? Saber parar e não saber avançar é o quê? É assertivo também. Na verdade, a gente saber parar na hora certa ou não avançar também é saber fazer uma boa escolha. Não operar também. E não operar. Não operar também significa operar. Se vocês quiserem anotar essa frase aí, que não operar também é operar. Também é operar. E aí, o que que acontece? Imagine, sexta-feira 13 da semana passada, isso aí. A pessoa, otimista, finalizar sexta-feira 13, amanhã de sexta-feira, com um negativo de 15 mil reais. Só que com as ferramentas que o Fabiano tem, né, com tudo que ele continua se alimentando durante o dia, ele identificou. Primeiro passo, a gente traz a consciência, o que eu fiz de errado? O que é que eu não posso fazer novamente, né? Preciso de ajuda. Quem é a pessoa do seu lado que você pode conversar e vai te dar uma palavra? Eu falei pra ele, é assim mesmo, né? Tem dia que ganha, tem dia que perde. O que importa é a gente fazer o quê? Aprender onde foi o erro e não cometer novamente. Não cometer novamente. Então, resultados de ontem, dessa quinta-feira. Fabiano modificou o quê, Polly? A rotina? A semana. A semana, né? Modificou a semana. O quê? A rotina da semana, de como acordou, do horário de dormir, da alimentação, de que de estar atento aos noticiários. Então vocês precisam, tá vendo lá? Eu estou pedindo ajuda para a patroa para retirar. É isso aí, Jonathan. É isso aí. Porque às vezes fica nisso, né? Bater uma meta, mas quer continuar. Então saber bater uma meta, parar também é deixar de operar naquele momento, também é o quê? Também é operar. Então, o que foi que aconteceu? Conseguiu aí o resultado de 32.680 positivo. Então, se a pessoa ela não tem esse conhecimento, ela não está dentro de uma comunidade em qual as pessoas se apoiam, escuta o quanto isso muitas vezes acontece, mas você tem ferramentas para aprender para isso não acontecer novamente, por isso que muitas pessoas desistem. Elas não elas desistem. Então imagine se Fabiano, né, tivesse desistido. Então, eu trouxe aqui, né, um exemplo
prático e real do que aconteceu essa semana na nossa casa, aqui. Então, todos os dias são ganhos? Não. Mas os dias que são perda, ele tem que trazer algum aprendizado, né, na nossa vida do que a gente precisa melhorar, recalcular a rota, buscar ajuda. Então, sexta-feira, ok, mais uma vez eu trouxe para vocês. Esse é o resultado de hoje. Aqui é o resultado de hoje e o resultado da semana, dessa semana. Então, o resultado que foi negativo de 15 mil reais e pouco, a sexta-feira 13 passada, não interferiu no resultado dessa semana, que foi 35.855. Por quê? Porque as ferramentas, né, que hoje, diante de tanta coisa que já passou de aprendizado, de conhecimento, principalmente disso, né, de entender o seu comportamento, o seu perfil, e isso hoje já ajuda muito, né, Fabiano? Na minha ajuda a entender também isso daí e não deixar isso bloquear e impedir de vir, né, os outros ganhos. Então, decisões emocionais, ela custa caro. Vocês concordam? Em todas as áreas. A gente tomar decisões de forma emocional ela pode custar caro. E o mercado, ele pune quem não se conhece. Então, por isso, vocês estão tendo aqui a oportunidade, né? A gente está trazendo para vocês autoconhecimento, trazendo a oportunidade que esse autoconhecimento, com certeza, ele vai refletir, né, nesse mercado financeiro. Então, aqui foi, né, na sexta-feira 13, a notícia que Fabiano não viu, né, o quanto custou. Cara, a notícia foi um minuto depois da ordem que ele já tinha. Fabiano entrou antes. Ele entrou antes da notícia. Ou seja, se ele tivesse visto a notícia, ele não teria livrado. Na hora da notícia. Se eu tivesse um minuto depois, não teria. Aqui, ó. E aí Um minuto depois. depois, gente. A notícia foi 10h30. Ó, aqui, ó, a vela, ó. Olha essa vela aqui, ó. Essa aqui foi a vela da notícia. Se eu tivesse pulado a vela da notícia um minuto, eu teria evitado de perder mais de 15 mil reais. Entendeu? E aí o que acontece? Emocionalmente, depois ele fez o quê? Voltou. O mercado não estava favorável. Aqui em casa não estava favorável, porque a gente estava dando queda de energia, o no break desligou. E não estava favorável, e emocionalmente ele quis fazer o quê? Ele quis insistir, né? Então tem horas que, como eu falei, trouxe para vocês vão ver mais na frente de forma resumida. Quem tem um perfil de influência elevado é uma pessoa muito otimista, que acha que sempre que tudo dá certo. Sabe aquela pessoa? Sua viagem é 10 horas da manhã. Ela começa a arrumar a mala 8 horas da manhã. Sendo que você vai ter que pegar o trânsito de 1 hora ainda para chegar no aeroporto. Você conhece gente assim, gente? Pois é. Apresentação. Eu. Hã? Apresentação da ativação matinal, tô finalizando. Olha, é assim, entendeu? Então, assim, se a gente não entende isso, gera briga no relacionamento, no casamento. Quando a gente ia viajar, eu começava a arrumar minha mala 5 dias antes. Fabiana arrumava a mala no dia, quase na hora da viagem. E eu ficava pra morrer com isso aí, mas sempre dá certo. Então, por quê? O grau de influência dele, né? As pessoas que são influentes e a característica do perfil dele, que hoje eu conheço, na mente dele, vai dar certo. Vai dar tempo, nunca vai dar errado. Parece você, Murilo. Isso, tem hora, Anderson, que tentar recuperar é a opção menos favorável. Então, se você está dentro de uma comunidade do Forex, que tem pessoas lá te direcionando a fazer determinado comportamento, é hora de parar, faz tal coisa. E aí você vai entender por que você tem essa dificuldade. E aí agora você vai falar, nossa, você tá mandando eu parar, eu vou parar. Porque aí tem gente que fala, é dentro, gente, é inconsciente isso. É uma voz interna que fala, mas gente, tá mandando você parar? Vai, rapaz, vai, aí você vai, né, e quebra a cara. Então a volatilidade do Forex expõe ao extremo as vulnerabilidades comportamentais. Reconhecer seu padrão emocional é o primeiro passo para proteger seu capital. Então anota isso aí. O primeiro passo para proteger o seu capital, o seu dinheiro, é você se conhecer. É você reconhecer o seu padrão emocional. Eu discuti com minha mulher, com meu marido. Tô chateada com o cachorro que fez um estrago no quintal. Eu vou descontar, eu vou vir pra cá operar porque eu vou me desabafar nisso aqui. Não é o momento certo pra isso aqui. E aí, de repente, vai dar zebra mesmo, porque o seu emocional, as decisões emocionais, ela custa caro, né? Se a gente estiver no lugar certo, na hora errada, pra tomar, ok? Então, isso que eu tô te falando, voltando ao que eu tava falando, a questão da mala questão da mala. Então, isso era algo muito desgastante na minha relação com o Fabiano. Antes de eu fazer essa formação, antes de eu entender isso. Então, à medida que eu fui estudando isso aqui, fazendo essa formação, eu falei, meu Deus, meu marido é assim. Nossa, e assim, só pra você ter ideia, essa análise de perfil comportamental, que existe um relatório, tem pessoas que contratam a devolutiva, que é uma sessão, né, ao vivo com a pessoa, falando passo a passo, montando as metas, montando os próximos passos, montando aquilo que precisa ser trabalhado. Isso aí, ele salva casamentos. Salva relacionamentos. Isso salva a criação de muitas crianças que às vezes estavam sendo diagnosticadas com autismo, com determinados tipos de patologias, que no final a criança ela não era hiperativa. Ela simplesmente ela tinha um grau de influência elevado, de dominância elevado, isso aí equilibrado, né? Sabendo ser trabalhado durante a rotina, isso fez o quê? Trouxe esse entendimento para os pais, né? E tirou a criança de um diagnóstico. Quantas crianças estão sendo diagnosticadas até de forma errada por conta de seu perfil de comportamento?
Então, isso é muito sério, sabe? É muito grave. Eu tô trazendo isso dentro do mercado financeiro de Forex, mas isso implica no seu casamento, na sua relação com seus filhos, na sua relação com seus funcionários, com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é libertador quando a gente passa a entender, assim, cada vez mais, né? Se aprofundando. Então, assim, o desafio do Forex, né? Gente, é um mercado de alta volatilidade, uma pressão constante. É muita pressão. Então, imagina o mercado está 24 horas em operações ininterruptas. Exige da pessoa o quê? Disciplina, mesmo fora do horário comercial. Então, quando você está ali, abre o seu computador, você tá para entrar, né? No momento de notícia, de tomar uma decisão, ali, Murilo, você tá ali, mas não é só o Murilo que tá ali naquela hora, de repente, 10 horas da manhã. É o Murilo que foi desde a noite anterior. Como foi que você dormiu bem? Como é que você acordou? Como é que foi seu café da manhã? Como tá as suas relações? Como é que tá a sua mente? Como é que tá a sua preocupação com sua mãe, com seu irmão? As coisas têm que estar bem, né? Não que dizer que existe um mundo perfeito, não é isso, porque a gente não vai ter preocupação, que todos nós temos, na verdade, nós temos aqui também, mas a gente passa a saber lidar com isso e não trazer essas coisas no momento decisivo, né? No momento que está ali, no momento de extremamente, né, estresse e de decisão. Então, assim, são decisões sob pressão, onde segundos podem fazer o quê? Separar lucro de um prejuízo, sem espaço, né, para impulsividade. A pessoa ela pode, de repente, deixar até o dinheiro dela da vida toda. Se ela não tiver, se ela não tiver inteligência emocional, se ela não souber lidar com seus comportamentos, ela pode deixar o quê? Tudo na mesa, em questões de segundos. Então, você entender o seu perfil comportamental, ele vai te ajudar nisso daí. Então, o Fabiano, quando ele entendeu, nossa, eu sou desse jeito porque o meu grau de dominância ele é elevado. Então, às vezes eu falo com uma pessoa, se eu falo com, Paulo, se eu falo com você de forma parecendo mais ríspida, respondo no WhatsApp de forma mais seca, rápido, não é porque tenho nada contra você. É porque na mente da pessoa, ela precisa ser rápida, ela tá focada em objetivo, em alcançar aquela meta, entendeu? É a mente da pessoa que tá naquilo ali. Então, o quanto esse conhecimento que vocês estão tendo aqui hoje, por mais que seja algo que eu estou tentando trazer bem resumido para que vocês entendam, é algo que pode te ajudar e muito a partir de agora. Então, assim, a questão também do controle emocional. O diferencial competitivo não é estratégia, é o comportamento. Então, você se conhecer. Existe um Fabiano antes e um Fabiano depois, isso aí. Existe um Fabiano antes e um Fabiano depois. Porque o antes deixava a emoção e os desafios da vida, deixa a vida me levar, aquela coisa assim de deixar, né? Aí que tem gente que fala assim, eu nasci assim, como alguém falou aí, a questão das crenças, né? Daquilo que eu acredito, e tem coisas assim que eu vou te dizer, tem coisas que você acredita, não é porque você acredita, é porque alguém falou tanto no seu ouvido, tem gente que ouviu tanto, olha, dinheiro não dá em árvore, olha, menino, lava a mão que dinheiro é sujo, e aí você gerou uma crença na sua cabeça, inconsciente, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não é uma coisa positiva, e tem tantas pessoas que não conseguem avançar e nós éramos uma dessas pessoas que precisou ser trabalhado isso, essa crença e outras, porque é de forma inconsciente. E aí, de repente, algumas áreas da nossa vida, a parte financeira, ela não vai avançando por conta de crenças que estão no nosso. Então, o Fabiano, a partir do momento que teve contato, né, depois do desafio com a nossa filha, que a gente estava enfrentando crise no nosso casamento, na parte financeira, com nossa filha doente, com um prognóstico terrível de múltiplas alergias alimentares, de desnutrição grau 2, graças a Deus, ele foi a pessoa que saiu foi buscar ajuda fora. Então, que nem se falava, a gente não tinha Instagram, né, com essas lives, não tinha momentos como esse que vocês estão tendo no Zoom, com conhecimento. Então, ele foi para Fortaleza, pagou um curso caro, enfrentou muitas coisas para poder fazer imersão de mais de 4 dias, praticamente sem dormir. E aí foi aí que virou a grande chave, né? Ele começou a trabalhar essa parte de inteligência emocional, da gente entender o quanto as nossas emoções, elas refletem e impactam diretamente em todos os resultados da nossa vida. Só que aí vem de crenças limitantes, crenças que são coisas que a gente ouviu de nossos pais, de nossos avós, de pessoas que nos criou, que a gente teve contato, que gerou uma realidade, gente, para cada um de vocês e para mim também. E aí isso aí é uma outra aula, mas que tudo isso reflete nos nossos resultados. Então, vocês estão dentro de um mercado que pode realmente, que tem a capacidade de mudar a vida de vocês, como tem mudado a nossa vida, realizado nossos sonhos, e dado muita perspectiva de futuro, sabe? É diferente do que o mercado tradicional, que ele é cruel, ele traz aí, ele faz cada vez as pessoas sonharem menos, né? Mas é um mercado que é altamente volátil, de pressão constante, de estresse, e que é para os fortes. E se vocês estão aqui, né, vocês estão dentro desse grupo de pessoas fortes, né, que querem aprender para poder lidar com isso aí, né, da melhor forma possível. Então, aquilo que eu já falei para vocês, né, entendendo o DISC, que é essa teoria,